Vamos continuar com as nossas palestras aqui no Espaço Piauí, no 3º Congresso das Cidades do Piauí. Agora com o tema Transformação Digital e Rede Gov.br, com a Lídia Gazali, substituto de Transformação Digital da Secretaria do Governo Federal. Bem, boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Walid Gazali, eu aqui estou representando, então, o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, e meu desafio aqui é tentar trazer para vocês um pouco da jornada e das experiências aqui que o governo federal tem desenvolvido aí no tocante à transformação digital aí nos últimos anos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e saudar a organização do evento, né, na qualidade do presidente do Grupo Cidade Verde, né, o senhor Jesus Tágira, e saudar também aqui os prefeitos, os deputados, demais autoridades, os secretários que falaram agora há pouco, e os demais participantes também que estão aqui acompanhando essa conversa. Pessoal, o Ministério da Gestão e Inovação, ele tem aí hoje o seguinte formato, a estrutura girando em algumas secretarias aí que acabam se relacionando com os senhores quando precisam lidar e tratar com sistemas estruturantes e plataformas aí do governo federal. A gente tem a área de gestão de pessoas, né, e relações de trabalho, a gente tem a própria ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que lida com a capacitação de servidores, a gente tem a parte de gestão e inovação, a parte de governo digital, que é a parte que a gente vem aqui falar um pouco dessa caixinha, a parte de gestão corporativa, Arquivo Nacional, também tem a parte de gestão de ativos, que envolve tanto a parte da coordenação de estatais, quanto a própria SPU Patrimônio da União. E imagino que muitas vezes os municípios, quando precisam bater a porta do Ministério da Gestão, precisa ali saber em que caixinha que eles devem se situar, onde que eles devem procurar. Então, existe sim um formato um pouco de silo, né, dentro da organização, mas é porque o Ministério ele tem atribuições bem relevantes e lida com normativos próprios e especializações. Mas aí um elogio à ministra, né, Esther Dweck, acho que foi muito feliz quando ela criou uma estrutura dentro do Ministério que trata hoje da assessoria interfederativa, que tem muito esse papel de fazer essa aproximação com estados e municípios, entender as demandas, então, né, dos governadores e dos prefeitos, e aí fazem ali os encaminhamentos para as áreas correlatas, né? Então, o objetivo hoje do nosso Ministério da Gestão e Inovação é muito, com todo esse conjunto de atributos, fazer a transformação do Estado para a retomada do desenvolvimento nacional. Essa é uma premissa, né, do Ministério, e a gente tem atuado muito fortemente dentro dessa competência, né? E aqui, quando a gente vem falar de governo digital, a gente não pode deixar de contextualizar que o Brasil é hoje a 5ª maior população em números absolutos conectada no mundo. Se a gente aí muitas vezes mira exemplos de países como a Estônia, né, como já dito, Dinamarca e outros parceiros relevantes que nós temos, quando a gente pega um país com as nossas dimensões, a gente está tratando de um desafio que tem as suas singularidades e as suas complexidades. Então, quando a gente pode hoje dizer que dentro de um dos indicadores do próprio PID, o Brasil hoje é apontado, o governo federal, como o 2º país de maturidade digital em prestação de serviços para o usuário, é um número que a gente precisa saudar e precisa fazer uma reflexão de que isso não aí não tem um dono, não tem ali
um mérito somente de uma gestão ou de outra. A gente vai poder acompanhar aqui que essa é uma jornada que vem sendo construída com um propósito ao longo do tempo e com uma visão de futuro. Acho que isso que precisa também ser dito. E aí, quando a gente fala dessa quinta maior população conectada do mundo, a gente está falando aí de mais de 152 milhões de brasileiros que usam aí a internet para poder transacionar, se relacionar, consumir, vender, fazer trocas, serviços privados e públicos também. E aí, pessoal, a gente está falando aí de 99% dessas pessoas que lidam com a internet usam um telefone celular, né? Ele hoje faz parte do nosso dia a dia, ninguém consegue ficar aqui uma apresentação inteira sem olhar ao menos uma vez no telefone, né? Por melhor que possa ser aí a apresentação. É uma concorrência um pouco desleal mesmo. Falando um pouquinho desse ponto que a gente tinha comentado sobre a jornada de governo digital, eu trouxe aqui para vocês, só para a gente poder refletir um pouquinho, os principais marcos legais que vêm aí sendo desenvolvidos e nos guiado ao longo aí, pelo menos dos últimos 20 anos, né? Então, a gente, fazendo análise normativa, a gente percebe o quanto que o legislador, que representa a população, está preocupado em instrumentalizar os gestores na consecução dos objetivos que tem a ver com o governo digital. Aqui, durante a apresentação, eu vou acabar citando alguns normativos que vão ser importantes para a nossa fala. Mas aí eu acabei destacando dois aqui nesses slides mais recentes, que um é a própria Lei de Governo Digital, a 14.129, e o Decreto 11.260, que regulamenta prazos para o estabelecimento de metas da ENGD. E aqui é um papel importante que a gente gostaria de dialogar com vocês, é que a Estratégia Nacional de Governo Digital, ela, sem o apoio e sem a participação de estados e municípios, ela perde muito a sua legitimidade. Então, um convite que a gente gostaria de fazer aqui para os senhores aqui ao final, é que vocês possam estar juntos com a gente, ajudando e apoiando e legitimando a construção dessa Estratégia Nacional de Governo Digital, que está aí como um desafio para nós, para os próximos 4 anos, tá? Pessoal, quando a gente fala de estratégias de governo digital, vários estados hoje, municípios também, têm as suas próprias estratégias de governo digital, o que é muito legal, porque mostra aí a preocupação e a maturidade desses entes aí, elaborando a sua estratégia, definindo um planejamento, planos que estão ali pactuando metas. E o governo federal também fez isso, né? Recentemente, tivemos um decreto, né, que ele estabeleceu ali algumas diretrizes. É o decreto da Estratégia de Governo Digital, né, do Poder Executivo Federal, onde ele partiu de algumas premissas, né, onde o governo digital precisa estar centrado no cidadão, ele precisa ser confiável, ele precisa estar integrado, ser transparente e aberto, inteligente e eficiente. E aí, dentro da gestão atual, a gente parte aí de alguns nortes para poder seguir com essa jornada, né? O governo hoje busca promover a transformação, né, por meio de uso de tecnologias digitais, com a promoção da efetividade das políticas e da qualidade do serviço. E isso, pessoal, se a gente até pegar um pouco da fala do secretário de Planejamento, Washington, que falou agora há pouco, a gente reforça esse depoimento que ele trouxe, até de Portugal, do quanto que os gestores precisam estar conectados com os serviços digitais, né? A gente até arrisca dizer que se o Estado, como provedor de serviço, não adotar as ferramentas digitais, a própria sociedade, por ela mesma, vai buscar construir pontes para poder consumir aquilo que ela precisa em detrimento do Estado,
Então, não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade, disponibilizar serviços digitais para o cidadão. E essa é uma pegada que a gente, dentro da estratégia de governo digital, tem procurado fazer aí ao longo desses últimos anos. E aí a gente tem 5 grandes estrelinhas, né, 5 grandes objetivos hoje dentro da estratégia atual, né? Uma é a consolidação do GovBR. O que a gente quer dizer com a consolidação do GovBR, pessoal? Em 2016, por ali, o governo federal não sabia que serviços públicos ele prestava, quantos eram para o seu público-alvo. Imagina, quantos órgãos não temos dentro do Poder Executivo Federal e a gente não tinha nem noção daquilo que prestávamos para a sociedade. Muitos de nós nem sabíamos o que era serviço público. Quando a gente precisava tratar com alguns órgãos, os órgãos tinham muita dificuldade até de dizer, não, isso aqui é o serviço que eu presto para a sociedade, isso aqui é um serviço mais voltado para a área meio. Então, a gente acabou fazendo um censo de serviços públicos ali, 2016, 2017, para poder ter ali uma noção daqueles serviços que então eram prestados aí pelos órgãos do Poder Executivo. E aí, para nossa surpresa, esse censo foi muito bem recebido aí pelos gestores e eles acabaram cada vez se engajando mais e fazendo os seus cursos, capacitações. E essa jornada aí que se deu ao longo desses anos, ela permitiu que a gente conseguisse executar, né, aquelas normativas que já vêm aí desde a década de 2000, vários serviços desses de pé, né? Então, o que foi um grande diferencial para esses números serem alcançados no GovBR foi a gente conseguir insistir nessa lógica do como que o serviço deveria estar ali disponibilizado para o cidadão. Mais recentemente, também tivemos o decreto 9.094, que ele estabeleceu que os órgãos do Poder Executivo Federal, eles são obrigados a colocar sua carta de serviços voltada ao cidadão no GovBR. Então, essa determinação legal fez com que os órgãos passassem a disponibilizar os seus serviços no portal. Então, esse número que a gente tem hoje, 4.700 serviços, é resultado desse esforço contínuo e que ele não para. Se vocês olharem esse número hoje, é 4.700, talvez daqui a um mês aumente ou diminua um pouco, mas esse número é dinâmico mesmo, porque os órgãos são responsáveis pelo serviço. Eles que entram no GovBR, atualizam seus serviços, atualizam as informações, tudo com base nessa ótica, na visão de que o serviço precisa ter uma linguagem simples e uma linguagem voltada para o cidadão. Esse mesmo decreto estabeleceu que os serviços tivessem uma descrição clara, o estabelecimento das etapas do serviço, o público-alvo desse serviço, quem presta esse serviço, o tempo estimado de atendimento desse serviço. Hoje, a gente pode dizer que, até por conta dessa premiação do BID, chamar o Brasil como o segundo país de governo digital, conseguir chegar na meta aí, no número de 90% de serviços digitais, totalmente digitais, é realmente um número bem importante quando a gente está falando de um país com as nossas dimensões. E é muito com essa preocupação de que o serviço ele precisa estar aonde o cidadão está. Não é o cidadão que precisa estar toda hora precisando se movimentar, procurar uma repartição pública física para poder consumir seu serviço. Então, a gente trazendo aqui alguns outros números, né, a gente tem hoje 176 portais de governos centralizados dentro do GovBR. Mais de 148 milhões de cidadãos aí usando sua conta no GovBR
para poder consumir serviços públicos federais e estaduais e municipais. Essa é uma diferença do GovBR. A nossa conta aqui, quem tem conta no GovBR aqui hoje, só para a gente poder ter uma noção. Então, são 148 milhões de brasileiros que têm conta no GovBR. E no Piauí, com cadastros do Piauí, a gente tem 1,5 milhão hoje de pessoas com conta no GovBR. Um outro projeto estruturante que a gente tem hoje é o da Identidade Digital GovBR, no qual o Estado do Piauí é um dos precursores aí dentro dessa fase do projeto que nós estamos. Temos aí 8 estados nessa fase de implantação da identidade digital, e o Piauí é um desses órgãos. A identidade digital ela é composta aí, por um conjunto hoje de produtos, tem a assinatura eletrônica, que foi um produto aí que foi disponibilizado recentemente, que substitui tem validade jurídica para uma assinatura digital, A wallet do GovBR, que é uma carteira do GovBR que permite ali a colocação de aplicativos para poder serem consumidos com segurança. A própria prova de vida, que é muito utilizada aí por órgãos como INSS, Previdência. E o Balcão GovBR, que é uma central de entrada para poder consumir serviços, onde o cidadão entra ali autenticado e logado. São 148 milhões de brasileiros, como eu coloquei, dos quais 67 milhões com alto nível de confiança ali para poder consumir serviços usando um login com certificação, com autenticação, e que traz mais segurança aí tanto para o prestador de serviço, porque diminui ali as fraudes, quanto para o usuário do serviço, que permite ali a integração, trazer muito das informações ali que ele já precisaria disponibilizar. A identidade digital, ela vai poder, dentro desse projeto, trazer essa conveniência digital, integrar vários serviços dentro dela, segurança biométrica e a integração federativa, A ideia é que os RGs estaduais sejam substituídos e o número do CPF seja um número único e vinculado a essa identidade digital. Um outro eixo importante é a infraestrutura de dados, que temos ali informações de dados, interoperabilidade. Aí esses dados abertos têm muito a ver com a própria Controladoria Geral da União, que hoje a gente tem mais de 14 mil bases catalogadas dentro desse projeto, do Programa de Dados Abertos. A interoperabilidade é uma frente aí do governo federal que busca atender a um normativo que é aquele ONCE-ONE, onde a pessoa não deve entregar para o Estado a informação que o Estado já tem. Então, muitas vezes, a pessoa fica como se fosse despachante do Estado, onde ela precisa entregar o documento que um órgão exige dela, e o outro órgão tem aquela informação, é o gerador daquele documento. Então, a interoperabilidade visa atender a essa economicidade para a pessoa, e também é interessante para os órgãos poderem, por meio ali das APIs conectadas, fazer a integração das bases de dados. Hoje o programa do ConectaGov, que é esse o nome, tem mais de 70 APIs catalogadas, disponibilizadas para os órgãos federais poderem consumir. A gente tem hoje mais de 850 serviços públicos integrados a alguma API desse catálogo. Vou trazer um exemplo prático aqui para vocês verem também como é que é legal. Uma pessoa aí com algum tipo de deficiência que precisasse obter o benefício do passe livre, ela precisava fazer 3 viagens. Ela ia ao SUS para poder ter um atestado médico, ela ia ao Ministério para poder ter o benefício da prestação continuada, e ia também ao Ministério da Infraestrutura para poder ter direito ao passe livre. Com essa lógica de que o cidadão deve informar somente uma vez os dados, respeitando a própria Lei Geral de Proteção de Dados, claro, essa entrada hoje ela se dá somente uma vez.
esse interessado faz um pedido só e essa triangulação acontece entre os próprios órgãos. Então, essa lei do governo digital, ela busca eliminar essas exigências desnecessárias aos usuários. Falando até sobre esse ponto, existem algumas metodologias aí de cálculo do quanto que um serviço digital ele leva de economicidade, tanto para o cidadão quanto para o órgão. Essa metodologia ela é gratuita, tá? É um dos produtos que a gente, inclusive, oferta, né, para estados e municípios que queiram usar, onde ela permite que, com base nessa metodologia, foi desenvolvida pelo BID, o quanto que a pessoa, o cidadão, economiza quando ele passa a consumir um serviço digital, quando antes ele era um serviço analógico, né? Só para trazer um exemplo assim bem prático para vocês, a gente fez uma parceria com o Ministério da Agricultura há muitos anos atrás, e a gente levou uma ferramenta de automação, para automação de fluxo, que eles estavam desesperados para poder automatizar um processo que era totalmente manual. E é um serviço que é engraçadinho, que é o serviço é um certificado veterinário internacional. Se você for viajar para o exterior com seu animal de estimação, você tem que ter essa autorização do Ministério da Agricultura. Ele é quem libera você viajar para o exterior com seu animal de estimação. E muitas pessoas desconheciam disso porque o serviço tinha pouca comunicação, era um serviço manual e as pessoas às vezes viajavam para o exterior, deixavam o animal aqui porque ele não estava vacinado e chipado e depois voltava para buscar o animal. Nós temos testemunhos registrados de situações como essa. Quanto que essa pessoa não gastou dentro dessa burocracia? E aí, com a automação desse serviço para alguns países, importante que se diga, porque é uma relação bilateral, onde precisa da anuência do país poder aceitar o certificado digital. A gente tem aí Estados Unidos, Canadá, alguns países do Mercosul, da Europa, que aceitam os CVI hoje nesse formato. E curiosidade é que esse serviço era o serviço dentro do site do Ministério da Agricultura mais acessado. As pessoas mais buscavam informações, era esse serviço do CVI. A gente tem um outro eixo aqui, que é o fortalecimento e maturidade, resiliência e segurança da informação e privacidade. É uma preocupação importante, porque ao mesmo tempo que hoje nós temos 90% de serviços digitais, né? O segundo país com esse índice de maturidade digital, de serviços federais, traz consigo outros desafios, né? O Brasil é hoje o quinto maior destino de ataques cibernéticos do mundo. E isso não é uma propaganda do Ministério do Turismo, né, gente? A gente não precisa colocar isso na nossa conta. E é claro, então, que isso precisa ser uma preocupação que a gente precisa aí atacar, e a gente tem aí programas de privacidade e segurança com alguns pilares que definem algumas regras hoje para poder colocar esse serviço de pé e poder mitigar esses riscos aí de governança, maturidade, tecnologia, pessoas e metodologia. Aí aqui, pessoal, é a parte que eu acho que tem tudo a ver com estados e municípios que estão aqui, que é a nossa intenção de expandir a rede Gov.br. Aí o que é a rede Gov.br? É esse espaço de colaboração, é um ecossistema de visão de transformação digital, de intercâmbio, de articulação, disseminação de soluções, iniciativas inovadoras relacionadas a essa temática de governo digital. A Rede Gov.br foi criada no papel em 2019 e ela tinha uma das metas, lá daquelas metas da EGD, que todos os estados do Brasil aderissem à Rede Gov.br, e a gente tem hoje todos os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal hoje,
compondo a rede GovBR. O estado do Piauí aderiu à rede 15 de setembro do ano passado. Eu fui buscar essa data aí antes da apresentação. Esse termo de adesão é assinado pela autoridade máxima do estado. No caso, foi a governadora de então quem pactuou o plano, a adesão. Quais são os benefícios da rede, pessoal? Isso aqui que eu acho que é muito legal para os municípios do Piauí. Quando um município adere à rede, ele passa a usar gratuitamente, olha só que palavra legal, né? É de graça. Num contexto onde hoje nós temos a escassez de recursos, né? Quando a gente tem uma oferta gratuita, a gente fica até um pouco desconfiado, né? Mas o fato é que essa oferta de produtos digitais, eu vou dizer para vocês um pouquinho o que se trata. Então, tem o uso das plataformas digitais ofertadas pelo governo, tem a ver com os produtos do GovBR, que a gente falou. Tem a possibilidade, pessoal, de participação em programas de capacitação e transformação digital. A gente tem ouvido falar aqui a todo momento que a transformação digital não é só tecnologia, e não é mesmo. Ontem, na fala da Marta Gabriela, eu quase não dormi de noite. Não sei se outros estavam aqui, mas foi muito impressionante a fala dela. E ela traz uma coisa que a gente nem combinou, mas na prática a gente age assim. A transformação digital para nós, ela é híbrida mesmo, como ela bem colocou. Ela é digital, ela usa de ferramentas de tecnologia, mas ela é humana também, pessoal. Porque sem as pessoas, a gente não consegue instrumentalizar a tecnologia. A gente é que diz para onde ela tem que ir. Então, o perfil dentro, hoje, dos órgãos de atuação que a gente tem percebido, é muito esse voltado para capacitação e transformação digital. E não é só TI, transformação digital, pessoal. A gente tem áreas importantes aí que tem a ver com TI, sim, e tem outras áreas também que são relacionadas à gestão de projetos, à definição de escopos, uso de ferramentas ágeis, mapeamento de processos. Isso tudo tem funcionado aí muito fortemente, né? Então, transformação digital é tecnologia, ferramentas digitais, definição de escopo, gerenciamento de projetos e pessoas, pessoal. Transformação digital é feito de pessoas pensando em pessoas. Essa é uma premissa que nós temos. A rede, ela traz outros benefícios também. Ela traz aí a possibilidade de apoio técnico na aplicação de estratégias de transformação digital. A gente tem parcerias com organismos internacionais, consultorias que apoiam, e isso tem funcionado. Um dos outros benefícios da rede é acessar financiamentos para poder realizar programas de transformação digital. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Tem uma plataforma que foi desenvolvida em parceria, então, com a Secretaria de Governo Digital e o Banco BID, onde ela permite que o município ele entre na plataforma, preencha um autodiagnóstico e saia de lá, inclusive, com um plano de ação, com indicações de como ele deve caminhar para poder trilhar um caminho de transformação digital. Tem situações que a gente tem percebido que esse plano de ação tem ajudado os municípios a, inclusive, responder questionamentos de auditoria. O Tribunal de Contas chega às vezes no município e fala: que ações você tem adotado para poder mitigar os riscos da transformação digital, serviço público. Aí ele tem levado, inclusive, esse instrumento que tem funcionado como plano de ação. E ele tem não só com relação ao controle, mas também como a própria gestão tem aí apoiado e norteado muitas vezes aí os municípios nessa missão, que não é fácil, aí é um desafio muito grande para os prefeitos. Quando a gente falou de produtos de graça aí para os municípios que fazem adesão,
Importante, pessoal, a adesão à rede, ela é hoje obrigatória para os municípios poderem ter direito aos benefícios da rede. Essa adesão é feita pelo governador, que todos já fizeram, ou pelo prefeito de então, né? E aí ele passa a poder, aí ele estabelece um ponto focal dentro da própria rede, e aí vocês podem consumir produtos como o GovBR, o login único. A gente estava aqui ouvindo agora falar sobre sistemas estruturantes, né, que os usuários precisam se logar. Hoje o GovBR permite que com aquela mesma senha que vocês já têm, vocês possam entrar, o cidadão, dentro dos sistemas estaduais e municipais e usarem dos seus serviços já autenticados com a garantia do GovBR. Outro produto que a gente disponibiliza hoje é a assinatura eletrônica, né? Onde ali o cidadão ele pode assinar um documento digitalmente que tem validade jurídica hoje, estabelecida em decreto. Então é muito facilitado. Você entra lá, né, no canal correspondente, pede para fazer a assinatura, você recebe uma confirmação no celular e aí faz a assinatura do documento. A prova de vida facial também, né, que é um aplicativo hoje que está disponibilizado para poder reconhecer a autenticidade daquele que vai, se um serviço houver a necessidade, né, muitas vezes legal, ele acaba pode usar a prova de vida, sim, se tiver aí aderido à rede. Aí eu falei já, assim, das capacitações, né? Eu não vou detalhar as capacitações aqui, mas tem vários cursos aqui relacionados à transformação digital, sem custos. Aderiu à rede, entra em contato com a ENAP, usa a plataforma virtual de governo e pode ali os servidores se capacitarem, se desenvolverem ali, tem vários cursos ali prontos. Governo aberto, gestão da informação, transformação digital, governança de dados e assim por diante. Existe também um apoio metodológico aí com 10 passos, aí, o QR Code está disponível também, onde o gestor ele pode, seguindo esses 10 passos de transformação digital, ele consegue ali lidar com algumas premissas que são colocadas quando a gente está falando da transformação digital. Você monta um time dedicado, institucionaliza a estratégia, delimita o universo, o escopo, né, como a gente comentou, começa pelos pequenos, é importante pensar na estratégia de forma incremental, constrói uma estratégia unificada, busca entregas rápidas, escuta os usuários, aberto a parcerias e comunica-se o tempo todo. Essa aqui que é a plataforma, pessoal, que eu comentei com vocês, que ela é onde o prefeito faz a adesão à rede GovBR. Então, o QR Code está aqui. Eu não tenho nenhum baú para colocar aqui para poder ofertar nada, mas os municípios que aderirem à rede aí vão aparecer numa foto bonita, já vou mostrar. Tem dos 224 municípios do Piauí, 10 estão aderidos à rede. 3, inclusive, já integraram algum sistema ao GovBR, está usando o nosso login único, gratuito, de graça. Então, a plataforma, pessoal, ela permite, então, que você faça adesão à rede, defina um ponto focal ali dentro da sua prefeitura, usa essa ferramenta de autodiagnóstico que te dá um grau de maturidade, ajuda você a estabelecer um plano de ação e esse autodiagnóstico, ele está pautado hoje em 8 dimensões, tá, pessoal? Então, a gente fala ali, olha, de governança, estratégia para transformação digital. Aí o município ali vai preencher se ele está no nível inicial, intermediário, aprimorado e avançado. Tem todo um glossário ali que dá o apoio para o município se localizar. Importantíssimo. Esse autodiagnóstico é para uso próprio do município. Ele bota aquilo embaixo do braço e usa como ele quiser. Essa informação não vira um ranking, ela não é publicada, ela é um instrumento de gestão do município.
Permite ali, olha, que você também avalie as capacidades técnicas e capital humano, a sua relação com o cidadão, monitoramento e segurança dos dados, a infraestrutura e soluções digitais, a adoção de tecnologia, sistemas transversais de gestão e, por fim, a digitalização das secretarias finalísticas, que é muito aquele trabalho que o nosso Ministério fez quando se deu com o desafio de transformar serviços federais, quando teve que se relacionar fortemente com os ministérios dos órgãos finalísticos. Um dos trabalhos que a Rede Gov.br produziu recentemente foi em parceria com outro banco, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco CAF, onde na edição de 2022 ele procurou fazer um retrato do grau de engajamento aí dos municípios brasileiros no que se refere à transformação digital. Então tem um painel de dados interativo lá que traz informações dos municípios, a parte de infraestrutura. Fiquei muito impressionado com a apresentação da parte do colega mais cedo, que falou da infraestrutura de internet do Piauí, e entendemos que o Piauí, estado e municípios, tem muito potencial junto com a gente de trabalhar de forma sinérgica e a gente avançar aí nessa transformação digital. Então, quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, que traz dados da Anatel, dados do IBGE, que traz dados da Munic, indicadores, esse é um trabalho bem interessante que pegou 150 municípios e se aprofundou ali com uma análise do grau de engajamento desses municípios. E aí, como que a Rede Gov.br está hoje, pessoal? Como eu tinha falado, os 27 estados estão aí, ó, pintados de azulzinho, todos aderiram à rede. Nós temos hoje o desafio de avançar com a rede para municípios. Nós temos hoje 282 municípios aderidos à rede, representando aí, são municípios muito grandes até, 67 milhões de habitantes, 32% da população, sendo 18 capitais, e o Piauí tem 10 municípios hoje aderidos à rede. Quais são os 10 municípios do Piauí que compõem a rede hoje? A gente quer que os 224 estejam, ano que vem, se convidarem algum de nós, vamos ter os 224 lá, contar com o apoio de vocês. Temos ali Altos, Cajueiro da Praia, Itaueira, Nazaré do Piauí, Nova Santa Rita, Prata do Piauí, Simões, Socorro do Piauí, Teresina capital e Várzea Grande. Desses municípios, até além de já estarem aí aderidos à rede, 3 já usam produtos do Gov.br que a gente comentou ali, que é o município de Altos, Itaueira e Várzea Grande. Tem alguém aqui desses 3 municípios? Ainda não, né? Tudo bem. Vamos lá. Aí qual que é a visão de futuro da rede, pessoal? A rede, ela busca aí ao longo do tempo, ela quer consolidar e disseminar novas soluções e metodologias do Gov.br, seja com automações, seja com segurança, seja com interoperabilidade, seja com atividades transacionais, seja através de plataformas transversais. É também um dos objetivos, e isso está sendo colocado de pé, a criação, né, e que ela cada vez seja mais madura do GTD, né, um grupo de transformação digital municipal, com a definição de lideranças, com papel consultivo e representativo. E fomento, né, o financiamento da transformação digital, né, que são as operações nacionais para linha de crédito internacionais, mas, claro, totalmente aberto para nacionais também. Ontem teve uma apresentação de um colega falando do Banco do Nordeste, que, quem sabe, a gente não está falando aí de uma possível linha de crédito que apoie municípios contra a transformação digital. Apesar de que a gente viu em algumas falas de ontem para hoje que isso também está aí no radar, né, da própria gestão estadual. E aí, pessoal, uma consequência, né, assim, da rede Gov.br é aquilo que eu comentei no início, que é a Estratégia Nacional de Governo Digital.
E a Estratégia Nacional de Governo Digital, ela tem um propósito, né? Ela tem um mandamento legal e ela estabelece o quê? Que os entes da federação, eles precisam se articular e direcionar a iniciativa de governo digital nas suas administrações públicas, né? Então, esfera federal, estadual e municipal, de modo a que ampliar o acesso e a qualidade dos serviços públicos em todo o país. Então, essas ações, né, que a gente percebe muitas vezes aí isoladas e muito meritórias, né? A gente tem visto que esse avanço no Piauí, ela precisa estar conectada dentro de um ecossistema, né? Onde a gente aí tem um papel também, né, de colaborar, né, e fomentar a Estratégia Nacional de Governo Digital. Aí as referências normativas, né, que eu acabei falando já da Lei de Governo Digital, né, que coloca que a administração pública participará de maneira integrada e cooperativa da consolidação da NGD, né, editada pelo Poder Executivo Federal. E aí tem um decreto que estabelece ali os instrumentos, né. É interessante que o legislador ele foi sagaz quando ele comentou que a estratégia de governo digital, a nacional, ela precisa estar alinhada com o PPA. A gente ouviu, né, o secretário de Planejamento falando do PPA agora há pouco, e a Estratégia Nacional de Governo Digital também vai nessa mesma lógica de tratar de um plano plurianual de políticas de governo digital, né? E aí ela precisa respeitar a estratégia brasileira para a transformação digital, que é o e-digital, a política de dados abertos, as disposições de governança no compartilhamento de dados, que é um outro decreto. Tudo isso precisa ser bem observado para a gente poder dar conta desse grande desafio. A gente precisa, então, aqui, só detalhar essa parte que a NGD ser vista como uma política de Estado, né, onde ela é compatível com o PPA e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa parte também é uma premissa hoje, né? A gente tem essa preocupação, a gente está aqui falando, tem 3 dias, né, de inovação, de tecnologia, transformação digital e sustentabilidade também, né? Então, nós estamos muito alinhados. Podemos já começar as oficinas aí participativas para a gente colocar a NGD de pé com o Piauí, certeza. Esse processo será colaborativo, envolvendo ministérios, órgãos, governos estaduais, prefeituras, organizações da sociedade civil, academias, organismos, setor empresarial também. Vamos realizar oficinas presenciais em todo o Brasil, mobilizar esse ecossistema através de associações estaduais, como o CONSAD, e as municipais também, né? A Frente Nacional de Prefeitos. E também realizar uma ampla consulta pública nacional. Muito com essa pegada de a gestão atual entender o papel, né, na figura do presidente Lula hoje, que tem deixado um mandamento bem claro, onde é preciso empoderar estados e municípios, porque as políticas públicas não acontecem em outro lugar que não nos municípios. Os únicos lugares que não são municípios no Brasil é Brasília, que é a minha cidade, e Fernando de Noronha. O restante do Brasil todo é municipal e é ali que as políticas públicas acontecem. Então, a gente entende que é uma janela de oportunidade, aproveitar esse contexto onde existe um engajamento político, né? E a gente também tem ali como compartilhar experiências, não só internacionais, né, pessoal? Experiências nacionais de sucesso para a nossa realidade e cumprir esse grande desafio que é levar a estratégia nacional de governo digital. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui também estão os nossos contatos aqui de relacionamento. A gente está à disposição e o que vocês precisarem, contem conosco. Muito obrigado.